Método Falcão. Quando se trata de diferentes tipos de investimentos, as ações são superiores. Há uma variedade de tipos de ativos disponíveis no mundo financeiro: ações, opções, títulos, fundos mútuos e commodities. Torna-se difícil para investidores comuns selecionar o tipo de ativo para investir seu dinheiro suado. É preciso uma vida inteira para entender completamente o cenário de investimentos. Nem todo mundo poderia se comprometer a fazer isso profissionalmente, por isso devemos prestar atenção ao que dizem os investidores profissionais. Um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, Warren Buffett, descreveu 3 classes de investimento. Primeiro, investimentos baseados em moeda. O exemplo mais comum desses investimentos são os títulos, que estão vinculados a uma moeda nacional. Em essência, títulos são empréstimos. O emissor do título, geralmente uma corporação ou governo, vende um título a um investidor. O emissor do título também concorda em comprar o título de volta no futuro pelo mesmo valor mais juros. Como os títulos estão vinculados a uma moeda, eles têm uma desvantagem. Com a inflação, o valor da moeda diminui. Assim, a inflação consome os juros que você recebe sobre o dinheiro. Portanto, no final, você não obterá nenhum benefício real desse investimento. Segundo, ativos improdutivos. Os ativos que não geram nenhuma renda adicional quando você os possui. Os exemplos incluem ouro, petróleo, arroz e outras mercadorias. Você os compra e espera vendê-los por um preço mais alto no futuro. Esses são ativos pouco atraentes, pois não criam renda adicional para você, desde que você os tenha. Terceiro, ativos produtivos. Essa é a classe de ativos favorita de Buffett. Essa é a melhor maneira de aumentar seu dinheiro e gerar uma renda de longo prazo. Isso inclui ações de uma empresa ou imóvel que você pode alugar. Quando você compra ações de uma empresa, você também se torna acionista dessa empresa e tem direito a uma parte de seus lucros na forma de dividendos. Essa classe de ativos é a melhor estratégia de investimento, pois também gera uma renda secundária, na forma de aluguel ou dividendos. Como as empresas trabalham e geram dinheiro? O investimento efetivo em ações requer uma compreensão de como as empresas geram e usam dinheiro. Uma empresa é como uma caixa preta com tubos de entrada e saída conectados a ela. Como investidor, você não sabe o que acontece dentro da caixa, mas você pode entender o que acontece fora da caixa. O objetivo de qualquer empresa é criar valor para seus investidores. O método Falcon recomenda um portfólio de compra e retenção para as melhores chances de sucesso. Apenas algumas pessoas vivem um estilo de vida luxuoso ganhando dinheiro com o mercado de ações. A maioria dos investidores segue o método clássico de investimento quântico. No método de investimento quântico, um investidor classifica um conjunto de ações com base em alguns critérios quantitativos como EPS, lucro por ação, ou dividendo por ação. Depois de selecionar uma lista das melhores ações com base nesses critérios, o investidor compra as ações e as mantém por um período de cerca de 12 meses e depois as vende de volta com lucro. Esse processo é repetido todos os anos. O método quântico é uma boa maneira de remover o viés psicológico confiando nos critérios quantitativos. Esse método ajuda a evitar perdas, concentrando-se em números e dados, em vez de nas emoções humanas. Mas esse método tem algumas desvantagens. Primeiro, os critérios quantitativos podem resultar em um conjunto de empresas com as quais você não está familiarizado. E, portanto, investir em águas desconhecidas pode ser perigoso. Em segundo lugar, esse método é altamente inconsistente. Como o investidor está seguindo um ciclo anual de compra e venda, ele pode acabar em perdas, pois algumas empresas podem não gerar lucros por alguns anos. E muitos investidores não têm paciência para manter seus investimentos. Para superar esses problemas, você deve seguir o método Falcon. O método Falcon também se concentra na tomada de decisões psicológicas e emocionais. Isso sugere comprar e manter as ações por um longo prazo. O objetivo é receber dividendos contínuos e obter os benefícios do aumento do valor das ações da empresa. O método Falcon sugere investir apenas em empresas conhecidas e de renome. É uma ideia melhor investir em empresas confiáveis do que investir em empresas das quais você nunca ouviu falar. A filtragem adicional de empresas fornecida pelo método Falcon geralmente resulta em boas decisões de investimento. O método Falcon sugere 5 etapas. Selecione um grupo de empresas de alta qualidade. Identifique ações que podem ser compradas de forma barata.
Crie filtros confiáveis para refinar suas ações pré-selecionadas. Classifique os sobreviventes. Incorpore seu próprio julgamento. Selecione um grupo de empresas de alta qualidade. Agora que você deseja criar um portfólio de compra e retenção, surge a pergunta: quais empresas selecionar? Não podemos analisar métricas como receita ou fluxo de caixa, pois elas podem ser facilmente manipuladas pelas empresas. Um exemplo disso é uma empresa chamada Enron, fornecedora de eletricidade e gás natural. Em 2000, a Enron registrou receitas de mais de 100 bilhões de dólares. Mais tarde, em 2001, atividades fraudulentas na Enron foram expostas e a empresa entrou com pedido de falência. Em vez disso, devemos nos concentrar nas empresas que têm pago dividendos nos últimos 20 anos de forma consistente. Os pagamentos de dividendos são uma transação transparente entre a empresa e os acionistas e não podem ser falsificados. Selecione as empresas que tiveram uma taxa de pagamento de dividendos de pelo menos 40%. A taxa de pagamento de dividendos é o valor do lucro que a empresa está compartilhando com seus acionistas na forma de dividendos. Por que você deveria analisar os dividendos nos últimos 20 anos? Por que não devemos considerar uma duração relativamente menor de 5 ou 10 anos? Isso faz sentido por dois motivos. Primeiro, conhecemos o desempenho da empresa em tempos mais difíceis, como a crise financeira de 2008. Em segundo lugar, a capacidade de uma empresa de pagar um dividendo consistente de forma confiável faz com que seja um investimento atraente. Mas às vezes faz mais sentido investir no crescimento das empresas do que pagar dividendos crescentes. O método Falcon é flexível para acomodar isso. Isso sugere focar no pagamento de dividendos de longo prazo sem reduções. Identifique ações que podem ser compradas de forma barata. Sabemos que o segredo para ganhar dinheiro com o mercado de ações é comprar na baixa e vender na alta. Mas isso não é tão fácil quanto dizer: depois de pré-listar as ações, devemos rastreá-las regularmente. E compre-os quando seu preço cair abaixo da média historicamente aceita. As empresas criam valor para seus investidores e nós lhes atribuímos um preço. Cada empresa tem um preço atribuído a ela. Esse preço é diferente do valor intrínseco da empresa. O valor intrínseco da empresa inclui os ativos da empresa. O preço das ações da empresa é baseado no valor intrínseco e em seu potencial futuro. Nós, humanos, somos muito tendenciosos emocional e psicologicamente. Nossas decisões e ações são influenciadas pelas emoções do medo e da ganância. Quando o medo ocupa o primeiro lugar, tendemos a vender as ações, o que leva à queda no preço das ações. No entanto, o valor intrínseco da empresa geralmente permanece o mesmo. Essa é a oportunidade perfeita para acumular empresas de alta qualidade. O inverso também é possível. Quando tudo está estável, os preços das ações tendem a subir. Nesses momentos, é importante resistir à tentação de comprar ações quando elas estão tendendo a um preço superinflacionado. Tenha medo quando os outros são gananciosos e ganancioso quando os outros estão com medo. Warren Buffett. Crie filtros confiáveis para refinar suas ações pré-selecionadas. Depois de selecionar as ações que podem ser compradas de forma barata, precisamos adicionar filtros adicionais para refinar nossa lista. O método Falcon sugere os seguintes 3 indicadores: rendimento de dividendos, rendimento de fluxo de caixa livre, rendimento dos acionistas, rendimento de dividendos. O rendimento de dividendos é o dividendo pago em comparação com o preço da ação. Rendimento de dividendos igual dividendo preço da ação. Se uma ação estiver sendo negociada a $10 e a empresa decidir pagar $1 por ação como dividendo aos acionistas, o rendimento do dividendo será de 10%. Rendimento de fluxo de caixa livre. Dinheiro grátis é o dinheiro que fica com a empresa após o pagamento de todas as despesas. Quando o fluxo de caixa é positivo, isso indica que a empresa está gerando mais caixa do que o necessário para administrar o negócio. Rendimento do fluxo de caixa livre igual fluxo de caixa livre por ação preço da ação. Se uma empresa tem $100 em dinheiro livre e há um total de 100 ações da empresa, fluxo de caixa livre por ação igual 100 igual a 1. Se as ações da empresa estiverem sendo negociadas a $10, o rendimento do fluxo de caixa livre igual a 10%. Rendimento do acionista. O rendimento dos acionistas indica a quantidade de dinheiro que a empresa está compartilhando com seus acionistas na forma de dividendos ou recompra de ações.
A recompra de ações é o processo em que a empresa compra suas próprias ações no mercado aberto. Isso ajuda a aumentar a participação acionária das empresas e resulta em um aumento do valor das ações. Isso também ajuda a aumentar o pagamento de dividendos. Defina um valor mínimo para todos esses indicadores antes de filtrar sua lista. Classifique os sobreviventes. Depois de filtrar sua lista com base nos critérios preciosos, você fica com um conjunto de opções de investimento lucrativas. Agora, é hora de classificar os sobreviventes. O método Falcon sugere classificar as ações em vários fatores, em vez de classificar em qualquer métrica. Isso sugere atribuir alguns pesos a esses fatores para calcular a classificação. Para simplificar, vamos supor que atribuímos 33% de peso aos 3 fatores da etapa anterior. Rendimento de dividendos 33%. Rendimento do fluxo de caixa livre de 33%. Os acionistas rendem 33%. Para calcular as pontuações finais das ações, multiplique cada uma das 3 porcentagens de rendimento com esse peso e, em seguida, some-as. Isso lhe dará uma maneira de classificar suas ações pré-listadas. Mas o método Falcon sugere o uso de outra métrica, pois essas métricas já foram usadas na etapa anterior. O método Falcon sugere o uso de uma regra de Chalder modificada. A regra de Chalder funciona adicionando o rendimento de dividendos da ação à porcentagem em que o dividendo de uma ação cresceu nos últimos 5 anos. O método Falcon sugere o uso de prazos variáveis de 1,3 e 5 anos para a regra de Chalder. Em seguida, você pode atribuir peso a esses novos fatores e usá-los para a classificação. Incorpore seu próprio julgamento. As primeiras 4 etapas do método Falcon sugerem o uso de indicadores quantitativos para selecionar algumas boas empresas do oceano de opções disponíveis. Os indicadores quantitativos ajudam a remover qualquer viés psicológico e emocional do processo de filtragem. Depois de termos uma lista de oportunidades de investimento de primeiro nível, podemos adicionar alguns julgamentos subjetivos. Primeiro, precisamos prestar atenção ao ROIs, retorno sobre o capital investido. Quando você investe em uma empresa, você adquire uma participação na empresa. Como investidor, você deseja obter bons retornos desse investimento. O ROIs indica o quão bem a empresa é capaz de utilizar os recursos à sua disposição. O método Falcon sugere a estratégia de compra e retenção para retornos bons e consistentes. Portanto, você deve evitar investir em ações cíclicas. As ações cíclicas são aquelas cujo preço flutua muito dentro de uma faixa. Essas ações são voláteis por natureza e geralmente não geram retornos estáveis. Como qualquer outra estratégia de investimento, o método Falcon também tem algumas desvantagens. Seguindo as etapas do método Falcon e usando seus indicadores financeiros recomendados, os negociadores médios podem ter a melhor chance possível de aumentar sua riqueza e construir uma renda passiva.